Queridos irmãos, mesmo assentados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e vamos ler a partir do verso 13 até o verso 19. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 13 até o verso 19. O texto, a palavra do Senhor, diz assim, Marcos capítulo 3, do 13 ao 19. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 13 até o verso 19. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Até aqui, irmãos. Irmãos, todos nós já passamos por algum processo seletivo na nossa vida, seja no trabalho, seja no concurso público, seja na escola, seja na faculdade ou no vestibular. Todos nós já passamos por um processo seletivo na vida. E o texto que nós acabamos de ler nos fala sobre um processo seletivo. Porém, antes de nós debruçarmos sobre esse texto, precisamos dar uma olhada no contexto em que Jesus escolhe os seus 12 apóstolos. A oposição a Jesus por parte dos fariseus estava aumentando, ao ponto de eles se juntarem aos herodianos, que eram seus inimigos políticos, a fim de planejarem a morte de Jesus. Contudo, se a oposição a Cristo estava crescendo, o versículo 7 e 8 do capítulo 3 nos mostra que a popularidade de Jesus também estava crescendo. O verso 7 de Marcos capítulo 3 diz: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, seguiu-os da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Observem, meus irmãos, que vinha gente do outro lado do país para ver Jesus. Jesus estava na Galileia, ou seja, no norte, na região do norte. E o texto nos diz que gente da Judeia, ou seja, pessoas da parte do sul do país, vieram atravessar as fronteiras de Israel para ver Jesus. E a pergunta que precisamos fazer é: o que motivava essas pessoas a irem ao encontro de Jesus? O final do versículo 8 de Marcos 3 traz essa resposta para nós, porque o texto diz, verso 8 diz: sabendo quantas coisas Jesus fazia. Ou seja, a fama de Jesus se espalhou. E aquelas pessoas então foram para lá para ver Jesus. No versículo 10 do capítulo 3, diz que Jesus curava a muitos.
mas não todos. Muitos pregadores de hoje, meus irmãos, focam mais nas curas, nos dons espirituais, do que na exposição da palavra de Deus. Porém, a prioridade de Jesus não era as curas, mas anunciar a sua palavra. Veja o que diz Marcos capítulo 1, versículo 38. Marcos capítulo 1, versículo 38. Marcos capítulo 1, verso 38 diz: Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Esse é o ministério de Jesus. Jesus veio a esse mundo para trazer as boas novas. Jesus veio a esse mundo, a prioridade de Jesus vir a este mundo não é para realizar milagres de curas e outras coisas mais que Jesus fez no seu ministério. A prioridade de Jesus ao vir a este mundo é dizer para aquelas pessoas, é dizer para mim e para você, que nós somos pecadores, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Deus. Essa é a mensagem das boas novas. E é interessante que antes de anunciar as boas novas, a boa notícia, há uma má notícia. E a má notícia é: você é pecador. Se você não se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o final da sua vida será terrível, triste. Essa é a má notícia. Por isso Jesus chamava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Mas a boa notícia é que Ele veio para perdoar você e conduzir você à vida eterna. Essa é a prioridade. A prioridade de Jesus é anunciar a sua mensagem. Então isso nos faz refletir sobre as nossas motivações de ir até Cristo. E também sobre a nossa motivação de estar no culto. Há muito engano a respeito, nos nossos dias, a respeito da questão do culto. Tem gente que vem para o culto achando que Jesus é o gênio da lâmpada mágica do desenho, o Aladim. Não, vamos raspar aquele negócio lá, o gênio vai sair e vai realizar os meus desejos. Tem gente que vem para o culto achando que Jesus, que o Senhor é obrigado a curar todas as vezes que ele vem para o culto. Não, meu irmão. Esse não é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é falar para mim e para você que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus, no Senhor, para sermos salvos. Mas a nossa maior motivação de estarmos aqui, de sairmos da nossa casa e virmos para cá, é porque estamos aqui para adorar aquele que venceu a morte para nos dar vida eterna. Essa é a nossa maior motivação. Isso distingue os verdadeiros discípulos do Senhor e daqueles que não são discípulos do Senhor. E é por isso que o texto diz, no versículo 1 de Marcos 3, Marcos capítulo 3, verso 13: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Jesus sobe ao monte, e lá ele vê muitas pessoas, mas ele não chama todos, ele chama aqueles que ele mesmo quis chamar.
Então, meu irmão, minha irmã, diante dessa pequena introdução, vamos então para a lição que esses versos deixam para nós. A primeira lição que Jesus nos ensina aqui é que o chamado de Jesus é singular. A primeira lição que Jesus nos ensina aqui é que o chamado de Jesus é singular. Verso 13 de Marcos 3. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Meus irmãos, o Senhor chama quem Ele quer. Desde o início da história da humanidade, Deus procede desta forma. Chamou Noé, chamou Abraão, chamou Jacó, chamou Davi, chamou Isaías, chamou Jeremias, os apóstolos, Paulo e também assim conosco. Meus irmãos, escute o que eu vou te dizer. Não existe discípulo de Jesus voluntário. Não existe isso. Os discípulos de Jesus são chamados, convocados. Você pode fazer um convite para as pessoas, mas só vão a Cristo, de fato, aqueles que o Senhor chamou de maneira especial. O Senhor conhece os seus. Por isso que o verso 13 diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 30, diz: predestinou e aos que ele chamou. Jesus, lá em João, capítulo 15, verso 16, ele diz: não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vás e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo diz que essa escolha e salvação se deu antes dos tempos eternos. Então, meu irmão, minha irmã, o chamado de Jesus é um chamado singular. Singular. Ele chama quem Ele quer. Deus não é obrigado a chamar a todos, mas tem chamado muitos para a salvação. Então essa é a primeira lição que Jesus ensina aqui, nesse chamado, nessa convocação, quando ele seleciona os seus 12 apóstolos. Mas nós temos aqui uma segunda lição que o texto nos apresenta. E a segunda lição é: o chamado de Jesus é um chamado à missão. O chamado de Jesus é um chamado à missão. Veja o que diz aí o verso 14 e o verso 15. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Algumas pessoas que não gostam do termo teologia costumam citar o exemplo dos apóstolos para se referir a alguém que não precisou cursar a teologia para pregar ou para ser ordenado. Contudo, os apóstolos tiveram uma formação especial. Durante os seus 3 anos com Jesus, eles aprenderam diretamente com aquele que é Deus, Jesus Cristo. Além do mais, todos os apóstolos,
Algo que muitos pregadores em nossos dias desconhecem as línguas originais do texto bíblico. Por isso, as interpretações dos textos bíblicos saem todas sem pé, sem cabeça. Porque o que nós temos aqui, meus irmãos, é um texto em português. Mas os apóstolos não falavam português. Não falavam a língua portuguesa. Por isso que é importante o pregador, o pastor, conhecer as línguas originais do texto bíblico para trazer a interpretação correta do que realmente aconteceu num contexto bem distante de nós. Então isso é importante, meus irmãos. É importante conhecer as línguas originais do texto bíblico. E esse texto, meus irmãos, também é interessante. Por quê? Porque o Senhor chamou esses 12 homens para uma missão. Qual é a missão que Jesus chamou eles? Diz aí o verso 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Essa é a primeira missão que Jesus dá aos seus discípulos. E essa também é a missão da igreja. Essa é a sua missão. Você que foi transformado pelo Evangelho, você que foi transformado pela graça de Deus, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, você que nasceu de novo, você tem uma missão. E a missão é falar de Jesus. Missionário, meu irmão, minha irmã, não é apenas aquele que faz missões fora do país ou em outras partes do Brasil. Não! Cada um de nós pode ser um missionário. Porque cada um de nós foi chamado para fazer missão. Cada um de nós foi chamado para falar de Jesus Cristo. Então, lá no seu trabalho, você pode ser um missionário. Lá na sua faculdade, você pode ser um missionário. No meio dos seus parentes que não são crentes, você pode ser um missionário. Na sua rua, no meio da sua vizinhança, você pode ser um missionário. Porque você foi chamado para anunciar, para falar de Jesus Cristo. Mas o texto ainda nos apresenta uma segunda missão dos discípulos de Jesus. E a segunda missão dos discípulos de Jesus está no versículo 15. Diz o texto: a exercer a autoridade de expelir demônios. O verso 15 nos fala que os discípulos de Jesus, que vão se tornar apóstolos, vão exercer a autoridade de expelir demônios. E aqui precisamos entender algo importante a respeito do ministério apostólico. Porque o termo apóstolo vem da palavrinha grega apostoléu, que significa enviar. O Novo Testamento, meus irmãos, ele emprega o termo apóstolo com dois sentidos diferentes. O primeiro sentido se aplica apenas os 12, mais o apóstolo Paulo. Levando em consideração que Matias entrou no lugar de Judas, como diz lá o texto de Atos, capítulo 1, versos 15 a 26. Nesse sentido, meus irmãos, o apóstolo é alguém comissionado por Deus e investido de autoridade para operar milagres. Além disso, para ser apóstolo, nesse sentido, o homem precisa ter visto e ter recebido o seu ensinamento do próprio Senhor Jesus. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós podemos afirmar que não existe mais apóstolo
bem como os dons especiais que acompanharam esses homens. Dons esses que serviam a igreja a um propósito fundamental na igreja. Haja visto que os apóstolos serem chamados de alicerce, ou fundamento da igreja, como diz Efésios 2, verso 20. Ou seja, qualquer pregador hoje, pastor hoje, que se declara apóstolo no sentido dos 12, mais o apóstolo Paulo, é um apóstolo falso. O reverendo Augusto Nicodemos diz que apóstolo bom é apóstolo morto. Então, meus irmãos, não existe mais apóstolo nesse sentido desses 12 mais o apóstolo Paulo. Embora hoje virou uma febre de pregadores se declararem como apóstolos, mas para ser apóstolo precisa passar pelo crivo que o Novo Testamento apresenta, como eu falei. Mas nós temos também um segundo sentido que se aplica ao termo apóstolo, porém não no mesmo sentido que os 12, mas o apóstolo Paulo. Por exemplo, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16, versículo 7. Romanos 16, verso 7. Romanos 16, versículo 7. O texto nos diz assim, Romanos 16, verso 7. Saudai Andrônico e Júnior, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes dele. Se olharmos o verso 7 de Romanos 16, sem fazer uma análise mais profunda, nós vamos cometer um erro de interpretação. E muita gente comete esse erro. Por quê? Muita gente acha que Júnior, citado aí por Paulo, era uma mulher. Então a impressão que temos é, uma mulher foi chamada para ser apóstolo. Mas não é isso que a história da igreja nos apresenta. Por exemplo, Epifânio, um bispo de Salamina, em Chipre, mencionou Júnior de Romanos 16, verso 7, como sendo um homem que veio ocupar o bispado de Apameia da Síria. Origem, um dos pais da igreja, que viveu ali no ano 252 depois de Cristo, no seu comentário em latim, a carta aos Romanos, se refere a Júnior no masculino. Alguns exegetas, ou seja, especialistas no Novo Testamento, dizem que Júnior é a abreviação de Joanilson, um nome masculino. Então, Andrônico e Júnior foram apóstolos no sentido de missionários, mensageiros da igreja, porém não ocupavam o cargo de autoridade apostólica, como foram os 12 mais o apóstolo Paulo. Por isso que eu disse que nesse sentido, todos nós aqui somos missionários, todos nós aqui somos enviados. Nesse sentido aqui, de não como autoridade, como os 12 mais Paulo, de alguma forma somos apóstolos, mas não no sentido dos 12 e nem Paulo. Então, para não gerar confusão, o melhor termo para usar hoje não é mais apóstolo, e sim missionário. Mas infelizmente tem muita gente
que usa esse termo, por quê? Porque acha que vai ter mais autoridade do que o outro. Não, eu sou melhor do que você, porque agora eu sou apóstolo. Tem um outro aí que trouxe essa heresia aqui para o Brasil, René Terra Nova, criou aí o Ministério G12, e ele criou essa ideia de apóstolo, saiu consagrando um monte de gente no Brasil como apóstolo, e consagrou sua própria mãe dos apóstolos. Então vê os absurdos que acontecem, quando as pessoas fogem das escrituras, fogem da palavra de Deus para aumentar o seu ego. Eu sou melhor do que esse aí, que esse aí é só pastor, esse aí é o presbítero, esse aí é apenas um diácono, esse aí é apenas um seminarista. Eu sou apóstolo, eu sou o cara. Não, meu irmão. Não. Enquanto o sol da justiça, que é Cristo Jesus, estiver brilhando, não há espaço para ninguém brilhar. Mas nós temos aqui também uma terceira e última lição que esse texto traz para nós. Volte a sua Bíblia lá para Marcos capítulo 3, verso 13 a 19. Marcos capítulo 3, versos 13 a 19. A terceira lição que Jesus nos ensina aqui é que o chamado de Jesus é um chamado pessoal. Essa é a terceira lição que Jesus deixa aqui. O chamado de Jesus é um chamado pessoal. Veja o que diz aí os versos 16 a 19. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Olha para o grupo chamado por Jesus. São homens simples, pescadores, zelotes, um cobrador de impostos. As diferenças entre eles eram enormes. Basta citar Pedro, que era um homem explosivo, Tomé, que era um poço de dúvida, além de Judas, o traidor. Os dois irmãos, Tiago e João, chamados por Jesus de filhos do trovão. Uma expressão, meus irmãos, idiomática, referente ao seu caráter. Talvez indicando que eram muito passionais. Sem falar de Simão, o zelote, que tinha sido membro de um partido religioso, cujo objetivo era a independência nacional, e para alcançar esta independência nacional, os zelotes usavam da rebelião armada. Meu irmão, minha irmã, a igreja é uma reunião diversa e desigual. Brancos, negros, ricos, pobres, altos, baixos. O que não pode haver entre nós é um preconceito, é a segregação. Quando olho para esse grupo chamado por Jesus, podemos entender melhor o que é a comunhão dos santos. E é o que nós vemos aqui. Deus chamou cada um de nós, cada um de um contexto, de uma cultura diferente, e reuniu aqui como povo de Deus, como igreja eleita do Senhor, para viver para a glória de Deus. E nós temos então essa missão. Qual é a missão? A missão de proclamar o Evangelho, a missão de falar de Jesus, a missão de anunciar que Jesus é o homem que pode mudar a vida do homem de fato, que Jesus é a única razão da nossa vida, que Jesus
Jesus é a nossa única esperança, que Jesus é o único Salvador. Embora muita gente vira e mexe, quer se proclamar salvadores por aí, mas Jesus ele foi bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meu irmão, minha irmã, só existe um caminho que te leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Só Ele pode salvar, só Ele pode transformar o homem, só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode salvar, só Ele que muda a vida. Para a gente concluir, Cristo é quem chama os seus discípulos. Ele nos chama para fazer algo. Ele edifica a sua igreja com pessoas das mais diferentes. Porque Ele chama. Porque Ele chama para você viver para Ele, para a glória dEle. Mas ao chamar, Ele dá uma missão para você, que é tornar conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos essa missão, a missão de proclamar o Evangelho. Porque o chamado de Jesus é um chamado singular, é um chamado à missão e é um chamado pessoal. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.